Olá, o nosso trabalho é sobre o queijo mussarela e vamos falar o que é, como é produzido e quais processos são utilizados. O queijo mussarela, de origem italiana, é um produto alimentício muito presente no cotidiano de vários cidadãos brasileiros. Na verdade, se trata do queijo mais consumido no Brasil. Isso ocorre devido à sua grande oferta, ocasionada pela simplicidade na produção, acessibilidade e versatilidade no uso. Possui diversas aplicações culinárias, pois seu sabor salgado e seu aroma suave são muito apreciados e conferem um toque especial nas receitas, além de que se trata de um alimento acessível que geralmente é comercializado a granel em fatias ou em pequenos blocos. No entanto, também pode ser encontrado em cubos, bolas e outros formatos. E na culinária, ele está presente em várias receitas. No escondidinho de carne, sanduíche frio, misto quente, hambúrguer caseiro, recheio de tapioca e entre vários outros pratos. O queijo mussarela é derivado do leite. E para entender melhor isso, vamos explicar as definições. O leite se trata de um produto biológico dos mamíferos, uma secreção das glândulas mamárias, indispensável na fase infantil de todos os mamíferos, pois contém grande concentração dos nutrientes que necessitam para seu desenvolvimento nessa fase. É rico em proteínas e cálcio, por exemplo, por isso também é um ótimo alimento para garantir uma dieta saudável. Definições: o queijo é um produto derivado do leite, geralmente de vaca, mas também pode ser de outros animais, como cabra, búfalo e outros. Mais precisamente, o queijo pode ser definido como um concentrado proteico gorduroso, obtido da coagulação do leite e a posterior remoção do soro. Já a mussarela, queijo do qual veremos adiante o processo de produção, possui produção simples, baixo custo, aroma suave, gosto salgado e alta demanda de consumo. Sua massa é filada, macia e relativamente úmida. Em média, a composição do queijo mussarela acabado é de Em média, a composição do queijo mussarela acabado é de 43% a 46% de umidade, 22% a 24% de gordura, 1,6% a 1,8% do teor de sal, pH entre 5,1 e 5,3. E agora vamos apresentar o processo de produção do queijo mussarela e suas etapas, né? Primeiro, pasteurização, preparo do leite para coagulação, tratamento da massa, agitamento e cozimento da massa, filagem, enformagem e resfriamento, salga, embalagem e armazenamento. A pasteurização é totalmente fundamental para que não ocorra do leite ser processado com contaminações de micro-organismos, evitando que cause qualquer tipo de doença ao ser consumido, ou que haja algum defeito no queijo. Preparo do queijo para a coagulação. Neste método, para a coagulação do leite, é necessário adicionar três ingredientes: o cloreto de cálcio, o fermento lático e o coalho líquido. Agora, o preparo do cloreto de cálcio. Cloreto de cálcio. Após a pasteurização, o cloreto de cálcio já existente no leite fica indisponível, precisando assim a adição de cloreto de cálcio para intensificar a proporção de cálcio solúvel no leite. O preparo do fermento. O fermento é o elemento indispensável na fabricação de queijos maturados e fabricados com leite pasteurizados. O fermento lácteo refere-se a culturas puras em proporções definidas de uma ou diferentes bactérias láticas, originalmente presentes no leite, que se multiplicam no decorrer do processo, período de fermentação, assegurando funções essenciais e a definição do tipo de leite produzido. Agora vamos para a parte da acidez. Além de aumentar o poder de coagulação,
Elevação da acidez ou abaixamento do pH também atua como um inibidor natural no desenvolvimento de bactérias indesejáveis, tais como, por exemplo, os coliformes. Outro fator importante do fermento é a melhora da consistência do coágulo e o auxílio na etapa da retirada do soro. Agora vamos para o coalho líquido. O coalho irá causar coagulação do leite, formando a massa do queijo. É preciso ter cautela em relação ao acréscimo do coalho. O mesmo não deve ser usado em quantidade exagerada do que a recomendada, para não criar um sabor amargo. O coalho deve ser o último ingrediente a ser inserido. A temperatura do leite deve estar entre 32 graus e 34 graus. Ele precisa ser misturado aos poucos, sempre sendo agitado durante no máximo 3 minutos. Coagulação do leite. Após a adição dos ingredientes, principalmente depois do coalho, a coagulação do leite começa e estará completa entre 40 a 45 minutos. O aconselhável é a coagulação ser feita em um tanque de aço inoxidável, por ser um material fixo e de fácil higienização. Tratamento da massa. Ao ser observado o fim da coagulação, é dado o começo do tratamento da massa. Ponto de corte. O fim da coagulação é estipulado pela observação do ponto de corte da coalhada. É significativo delimitar perfeitamente esse ponto, porque se a massa for cortada antes do tempo, ocorrerá a perda de caseína e gordura, que pode ser observado quando o soro fica leitoso. Quando cortado no momento certo, o soro apresenta aparência verde e amarela. Para se determinar o ponto do corte, é preciso pressionar a coalhada com as costas das mãos. Se ela se deslocar facilmente das paredes do recipiente, significa que a massa está no ponto certo de corte. Introduzindo a mão com os dedos abertos na coalhada até aprofundar os 4 dedos ao dobrá-los, forçando a coalhada. Se ela se fende em apenas um sentido, a massa está no ponto de corte. Agitação e cozimento da massa. A agitação é importante para impedir que os cubos se precipitem ou fundem entre si, o que dificultaria a retirada do soro. Com muito cuidado, deve-se preceder a agitação devagar na massa, no momento em que os grãos ficarem mais consistentes. Agitação e cozimento da massa. O propósito do cozimento é continuar a retirada do soro, que foi iniciada pelo corte e pela agitação. A água deve ser adicionada em porções para que a temperatura se eleve a 1 grau a cada 5 minutos, até 43 graus a 44 graus. Logo, retirar cerca de 30% do soro relativo ao volume inicial do leite utilizado. O ponto final é conhecido quando os grãos de massa que anteriormente eram foscos passam a ser brilhosos, ou também para determinar o final. Comprima uma porção de grãos nas mãos, fazendo uma ligeira fricção dos dedos. Eles se desfazem facilmente. Filagem. Deixar a massa no próprio recipiente à temperatura ambiente por 15 a 24 horas para que se processe a fermentação ou a acidificação. Após esse tempo, cortar um pedaço de massa, colocar em água quente entre 80 graus e 85 graus. A massa estará no ponto quando, ao ser esticada, formam filamentos sem se arrebentar. Enformagem e resfriamento. A enformagem é feita para moldar o queijo, sendo usado formas de plástico, colocando um retirador de soro no recipiente para facilitar a retirada do soro durante a prensagem e também para evitar que a massa do queijo se prenda nas paredes. Salga. Com o queijo esfriado, ele é depositado em uma salmoura com 20% a 18% de sal. O tempo a ser gasto é calculado em base que para cada 1 quilo de queijo são 24 horas para que ocorra a salga. É usado sacos plásticos a vácuo na embalagem. Antes de embalar o queijo, é importante verificar se a superfície dele está seca.
No armazenamento, a mussarela deve ser armazenada em um ambiente refrigerado, com o intuito de aumentar sua conservação. A produção em grande quantidade deve ser armazenada em câmaras refrigeradas. Em produção de pequenas quantidades, o queijo pode ser guardado dentro de uma geladeira doméstica. Agora, os equipamentos. Os equipamentos e os utensílios necessários para a montagem da unidade de processamento são os seguintes: balança, tanque de recepção, padronizador, bomba sanitária e tanque de armazenamento. Também tanque de coagulação, filagem, mesa de enformagem, seladora a vácuo, pás, espátulas e similares. Então, observações finais. O queijo mussarela pode ser amplamente usado pelas grandes indústrias, como pode ser fabricado com leite integral e tem diversas características benéficas no seu processo, é uma atividade compensadora no mercado brasileiro. E também com seus procedimentos, ele se torna ainda mais acessível. E essa foi a nossa apresentação. Obrigada!